Oi, oi, pessoal. Como ninguém me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Gisele, eu sou a CEO da Premissa Lingerie, que está com a stand aqui. Espero que vocês já tenham ido lá conhecer o nosso espaço, né? E aqui não é uma palestra não, gente, aqui é um bate-papo, porque a gente recebeu esse convite para poder vir cá, trocar uma experiência com vocês. Vocês todos estão no mesmo segmento que nós, né? Que é o segmento de lingerie e de produtos. Então, independente disso, vocês trabalham no mesmo ramo. E a Premissa tem 18 anos de empresa, a gente está fazendo esse ano. Somos 27 lojas físicas, então eu sei bem o que vocês vivem, né? E a gente quer ajudar vocês aí, tirar alguma dúvida, né? Trocar experiência. Quero que vocês se sintam à vontade de perguntar, tá? Trouxe uns brindes para quem participar. Então, a gente trouxe um caderninho lindo para vocês, ó. Trouxemos também uma calcinha, vocês devem ter ganhado aí também na sacolinha da Int, né? E a gente trabalha bastante voltado para o que é diferenciado, né? Então, é isso que a gente veio tentar trazer um pouquinho para vocês, facilitar um pouco o nosso processo de crescimento, né? Que demora a acontecer. E estou aqui aberta para vocês quiserem me perguntar, tá? Então, vocês não se sintam aí, sintam à vontade para me perguntar, para parar, que eu estou aqui por vocês mesmos, tá? Então, a gente vai começar falando sobre lingerie, que é muito mais que uma peça íntima. É uma sensação, autoestima e identidade. A Premissa começou com a proposta... Desculpe pela voz, tá, gente? Mas estantes já sabe como é que é, né? Então, já desgastou tudo que tinha. Então, assim, a Premissa começou só com lingerie. Depois, a gente trouxe o produto, né, para agregar junto à venda da lingerie. E hoje faz uma combinação perfeita. Porque a gente consegue, com isso, trabalhar muito a autoestima e resolver problemas que a cliente relata durante o atendimento, né? Falta de entusiasmo, lubrificação, entre outras situações. Então, a gente consegue fazer um trabalho bastante diferenciado, agregando os dois nichos de produtos. Tá? Se vocês ainda não conhecem o nosso estande, estão todas convidadas. A Premissa é uma super parceira. E se a gente ainda não faz um trabalho juntas, nós vamos começar a fazer. Tá? Deixa eu passar o meu aqui também, né, para me acompanhar. Oi. Aqui que passa aqui, né? Tá, eu tenho que passar a sua e a minha aqui também, para me acompanhar. Então, olha, gente, para vocês saberem um pouquinho sobre mim, é o que eu disse. Estou à frente da Premissa Lingerie. Hoje, eu e minha filha estamos no comando da empresa. A nossa empresa é uma empresa bastante feminina, praticamente 100% feminina. Então, toda a nossa cadeia de comando são mulheres, fabricação própria. Então, a gente valoriza bastante o nosso trabalho nesse mercado, né, em todos os mercados. Tá? E eu sempre falo muito com a minha equipe que a roupa você veste para os outros verem, né? Que você vai sair e tal, você veste para os outros. A lingerie não, a lingerie você veste para você. Porque quando você veste, a primeira pessoa que vai ver você, e nem sempre você veste para alguém, né? A gente veste primeiro para nós. Então, a Premissa trabalha muito esse conceito, que a lingerie está muito direcionada à autoestima, porque uma mulher que está com a autoestima em dia, né? Que se ama, que se empodera, ela tem essa natureza de se preocupar com a lingerie que ela usa, sabe? Então, você conhece muito da mulher pela lingerie que ela veste no dia a dia, que é quando ninguém está vendo, só ela, né? Que é a pessoa mais importante, na verdade, na vida dela. Mas muitas não têm esse pensamento. Então, quando elas chegam no nosso trabalho, quando elas chegam nas nossas lojas, é isso que a gente tenta mostrar para elas, a importância delas se enxergarem antes de outras pessoas nos veem, a gente precisa nos ver primeiro, tá? Isso é um pouquinho da nossa coleção, trouxe para vocês algumas peças aí. A gente trabalha a lingerie em todo o seu formato, desde a linha básica mesmo, que é aquela linha bem tradicional, até lingeries mais sensuais, né, lingeries mais sofisticadas, mas principalmente com muito respeito e uma entrega de qualidade para o nosso cliente, porque a gente não vende lingerie, isso eu não faço. Eu vendo experiência. Então, na hora que a cliente veste o meu produto, esse é até o croppedzinho que eu estou usando aqui, que vocês podem ver, ó, do mesmo da linha nossa nova de coleção. Então, quando a gente veste uma cliente, a gente quer que ela se sinta única e valorizada, que aquela lingerie realce, né, o que ela tem de mais bonito e que ela se sinta assim maravilhosa todo o tempo que ela estiver usando uma peça nossa. Então, assim, eu não sei se algum de vocês já trabalham com a nossa marca. Hoje a gente tem bastante clientes aqui na feira, né? Claro, você é minha cliente, né? E assim, você é melhor que ninguém para falar que você sabe muito bem desse trabalho que a gente faz
que não é só a venda da lingerie, porque vocês vão encontrar muitos fornecedores e muita lingerie em todo lugar, como vocês vão encontrar também muitos produtos e tudo, né? A oferta é grande. Mas eu sempre procuro buscar diferencial de alguma maneira. Então, onde eu encontrei diferencial foi na modelagem. Eu sou a modelista da nossa marca há 18 anos e sou estilista da marca, então as peças sou eu que desenho. E estou à frente, não só ali no comando mandando, não, viu, gente? Eu sou ali do, né, quem me conhece aí, né, que já é minha cliente, sabe que eu estou ali no dia a dia, no batente pesado. Porque eu faço realmente com muito amor. E isso também faz muita diferença no trabalho que você realiza, né? Aqui mais um pouquinho das nossas lingeries para vocês, vários modelos diferentes, né? Nossas meninas também são lindas. E eu gosto muito dessa frase. As roupas não vão mudar o mundo, mas as mulheres que as vestem, sim. A mulher tem uma importância muito grande no mundo, que é principalmente de influenciar, né? Ela influencia o parceiro, ela influencia os filhos, né? Ela pode ser uma grande inspiração no meio que ela vive. E a mulher precisa de entender esse valor dela, até mesmo porque nós somos a maioria da população. Então, a mulher precisa entender que ela pode mudar qualquer coisa que ela deseja. Então, a maioria que está aqui hoje na feira, né, está fazendo... Às vezes tem muitos começando, vindo fazendo um teste, porque quer começar a empreender. Eu sou uma pessoa assim, que amo empreender, né? Eu nunca estou parada. Sempre gosto de movimento, eu estou sempre caçando uma confusão. Eu falo que tem que criar um CNPJ novo, senão o dia fica perdido. Então, assim, empreender, você vai encontrar muito mais gente para te desanimar do que para te animar. Certo? Para te falar o que não dá certo, para te falar a dificuldade do mercado. E eu estou aqui hoje para te falar que é bom empreender. Principalmente quando você tem propósito. Aí fica até mais fácil empreender. E é isso que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje. Até agora só eu estou falando, né, gente? Vocês estão muito caladinhas. Então, vocês vão começar a conversar aí, tá? Aí a gente vem numa questão muito importante, que é os nossos parceiros de negócios, né? Então, hoje vocês vieram aqui buscar parceiros de negócios, eu acredito. Conhecer outras marcas, conhecer outros produtos. Então, isso é extremamente importante. Nesse mundo aí que a Premissa vive há 18 anos, né? Então, foi muito importante a gente selecionar, a gente entender, né, o que cabia dentro da nossa marca e o que não cabia dentro da nossa marca. Porque quando você vai fazer um negócio, a primeira coisa que você precisa de ter é um plano de negócio, que é o seu projeto. Então, tá, eu quero empreender, mas aí eu vou empreender para quem? Qual o meu público? Eu vou trabalhar com que tipo de cliente? Qual, né? O que eu estou vendendo para quem? Você tem que ter um público bem direcionado para você conseguir fazer um planejamento e prosperar. E também se identificar com o que você faz. É muito importante. Então, assim, é muito difícil você vender produto quando você não gosta, você não usa. É quase que impossível você fazer isso. Porque você tem que ser falso o tempo todo, né? Então não tem jeito. Quando mesma coisa lingerie. Então, assim, para você vender algo, você tem que se identificar, experimentar, vestir, gostar. E aí você fala com verdade. E a verdade vende. As pessoas compram muito mais pela indicação do que pela propaganda. Elas compram muito mais porque você garantiu o produto do que ela viu um slogan qualquer ou uma propaganda em qualquer lugar que seja. Porque se ela vê um produto, chegar na sua loja ou chegar no seu atendimento e você falar que não é bom, ela não vai comprar. Mesmo que a propaganda seja boa. Então, o que vende são os vendedores, quem está ali na ponta de atendimento, quem está fazendo o trabalho e quem está conquistando o cliente. Então, por isso que a gente faz, hoje a Premissa faz um trabalho muito voltado para atendimento. Em toda a sua essência, o nosso principal é o propósito de atender bem e estamos ali pelas nossas clientes, o tempo todo. Sempre, né? Fazendo tudo que a gente pode. E o que a gente também não pode, às vezes. E aí a gente cai nessa situação. Qual que é o propósito da sua empresa no mercado? Algum de vocês tem empresa física aberta? Loja? Temos, né? Isso é bom, ó, gente. Quem está no mercado físico hoje não mata nem um leão por dia, não. É uma savana inteira, né? Quem tem negócio físico e paga aluguel sabe o que eu estou falando. Eu tenho, né, 27 aluguéis para pagar, então são muitos aluguéis. Então, assim, a loja física, ela tem um custo muito alto, tá? Mas é um propósito diferente de uma venda online. Uma venda online raramente vai te dar o que uma loja física te dá. Tanto em questão de faturamento, como em questão de experiência para a sua cliente. Então, qual que é o propósito hoje da minha empresa? Você sabe qual que é o propósito da Premissa, pessoal? Alguém sabe me falar?
da Premissa Lingerie, você sabe falar, né? Você já compra minha marca, sabe falar o nosso propósito. Vamos falar e ganhar um caderninho de presente, o que você acha? Vamos? Qual que você acha que é o propósito da nossa marca? Então... Ah, é mesmo, você conheceu agora, ó. Transformar mulheres. Olha, salve de palmas para ela, gente. Arrasou demais. Você apresenta ela para mim ali, por favor. É sobre isso, gente. O propósito da Premissa não é vender lingerie, né? Porque vender lingerie tem 1 milhão de pessoas que vendem o tempo todo, né? A Premissa hoje ela existe com todo esse trabalho que a gente faz de dedicação para trabalhar a autoestima, para elevar as mulheres, para transformar as mulheres. Então, a gente faz muita coisa que financeiramente nem é viável. Mas a gente faz pelo nosso propósito, que seria o quê? Os eventos femininos. A gente faz evento, aí a gente reúne grupos de mulheres, conversa, bate papo, ensina. A gente não ensina a usar produto, a gente não ensina. Então, aí a gente fala sobre se conhecer. Porque como é que você vai querer que alguém te proporcione prazer se você não consegue se dar prazer? Então, a mulher tem que se conhecer primeiro, né? É sobre isso, de vestir a lingerie para você e não para o outro. Primeiro para você, depois para o outro. Então, a gente trata tudo isso nos atendimentos físicos e também a gente trata nos nossos eventos de mulheres. A gente faz chá de lingerie, que é onde a gente consegue estar presente, patrocina grandes eventos de mulheres. Temos sexólogas, terapeutas sexuais dentro da nossa rede, que prestam assistência. Fazemos qualquer tipo de suporte para mulheres que sofrem, né, violência, tanto física como uma violência psicológica, que é o que mais existe. Então, a gente tenta ajudar a cliente de todas as formas. Porque aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma mulher que não está bem, ela compra lingerie? Uma mulher que não está bem, ela quer namorar? Não, gente, ela não quer namorar. Ela muito menos ela não quer ver nem o marido dela. Quem dirá uma lingerie, né? Então, assim, é tudo um conjunto de coisas. Para que essa cliente consiga desfrutar do prazer de vestir uma lingerie, ela tem que estar bem. Senão eu posso vender um produtinho milagroso que não vai adiantar nada. Porque o mental não está legal. E é isso que a gente faz. Quando a gente recebe uma cliente que está com qualquer tipo de situação, a gente tenta conversar, ajudar, né, dentro do possível, valorizar ela. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um sorriso no dia, um abraço, né, uma palavra carinhosa, e isso já melhora 50%. E fazendo isso, a gente cria uma conexão com a nossa cliente. A gente cria conexão, a gente cria amizade, né? E ela começa a realmente entender qual que é o propósito da nossa marca, que é o mais importante para mim hoje. É que ela entenda que às vezes ela nem vai comprar lingerie, e eu não me importo que ela não compre. Se eu tiver feito algo bom para ela quando ela visitou a loja, para mim isso já é válido. Porque senão não funciona, gente. Se você não se importar com o outro, não funciona. Essa coisinha está me fazendo raiva hoje. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm empresa aí, né? A empresa de vocês é nova? Como é que é? Quantos anos? Quantos meses? Dias, talvez? Quem quer falar? 7 anos é um bom período, hein? 22? É isso? É muito tempo, né, gente? Tô chegando lá, hein? 5? 5 anos. 19 de lingerie, não é? Então, olha, como que você imagina a sua empresa daqui a 5 anos? Vocês fazem esse tipo de planejamento? Eu sou extremamente metódica. Então, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu faço desde o meu primeiro ano de empresa. Quando eu fazia reunião só eu comigo mesma, que era só eu, minha própria funcionária, eu também, que eu comecei realmente assim, fazendo tudo na empresa, igual a maioria deve ter começado, né? Porque eu não sou herdeira, tá, gente? Eu sou realmente empreendedora, que é bem diferente de ser herdeira. Então, assim, era só eu e eu mesma, eu sentava e fazia o meu próprio planejamento, eu para mim mesma. Depois, como uma funcionária, eu ficava doida para chegar ao começo do mês só para sentar a menina e fazer um pouco de reunião com ela. Eu achava o máximo, tá? E até hoje eu ainda faço as minhas reuniões com meus grupos, né, de trabalho. Mas uma coisa que eu faço desde o primeiro ano, todo ano eu tenho uma agenda nova, todo mundo tem, não é isso? Eu anoto todos os meus sonhos na capa da minha agenda.
e vou riscando durante o ano o que eu consigo conquistar, vou, né, riscando, e repasso para o ano seguinte aquilo que ficou pendente para que eu ainda queira realizar. É muito importante você anotar aquilo que você deseja fazer e você ler sempre aquilo que você está fazendo, né? Tipo assim, se valorizar pelo que você já conquistou, porque aí você acompanha o seu processo de crescimento. E você percebe que você não está estagnado. Porque vai passando os anos, se você não tiver isso, você acha que você está parado, que você não prosperou. Então, é importante você anotar suas conquistas, porque na hora que você estiver com dúvida, você pega as suas agendas e confere de onde você estava e onde você chegou. E aí você vai se sentir mais confiante a continuar. E não desistir. Porque essa é a meta de todo dia. Continuar e não tem nem pensar em desistir. Tá? Eu sou muito de falar que já deu certo. Tudo que eu vou falar, as meninas já estão acostumadas. Né? Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Porque a palavra tem força, a palavra tem poder e você profetiza. Então, se você profetiza, coisa boa, né, gente? Porque tem gente que já levanta profetizando coisa ruim. Então, eu sou de profetizar o tempo todo coisa boa. Significa que não vai ter coisas ruins? Claro que vai ter coisas ruins. Você só não precisa profetizar elas. E quando tiver, se você tem a certeza que você vai fazer dar certo, você vai ver um caminho. E você vai sair daquilo ali. Talvez você só precise de orientação, tá? Mas se você tem com quem contar e procura conhecimento, a orientação vai chegar. E você vai passar adiante, tá? Quando eu comecei, eu não tive muita ajuda, né? Minha família não é de empresários. A maioria trabalha CLT. Então, eu sou praticamente uma das primeiras empreendedoras da minha casa. Então, a gente tem que lutar muito contra isso, porque as pessoas querem que você tenha estabilidade. E estabilidade significa, né, para muitos, carteira assinada. Só que o empreendedorismo, você ter seu negócio, ele vai te abrir portas que nenhum CLT vai ter. E vai te dar oportunidades, e vai te abrir mercado, e vai te abrir, você vai conhecer pessoas, e fazer negócios, e você vai crescer profissionalmente de uma maneira que o CLT não te permite. Então, se você é empreendedor e tem isso no seu coração, continua. Continua, se aperfeiçoa, estuda, assiste palestra, vai atrás do que você tem dificuldade, aprende e você vai sair cada vez mais forte, né, ao longo dos anos. Então, planeje a sua empresa. Planeje o curto e o longo prazo. Então, o que você quer de curto prazo, o que você quer de longo prazo. Faça as reservas, né, financeiras necessárias para executar as suas coisas. E tenha controle, muito controle financeiro no seu negócio. Porque o que mais desestabiliza é a falta de dinheiro. Já passei por isso também, gente. Hoje, graças a Deus, em nome de Jesus, não passo mais. Mas já passei muito, tá? Já passei muito perrengue. Mas a gente vai trabalhando, vai aprendendo e vai prosperando, tá? Aqui hoje eu vou falar brevemente, né, gente? A gente não consegue entrar a fundo em nenhum mérito. Mas se a gente tiver a oportunidade de conversar, eu sou super disposta a ajudar. E principalmente a compartilhar o que a gente passou e o que a gente já conhece. Se eu já sei um caminho melhor, eu posso te ajudar, né? Não precisa de você passar tudo que eu já passei para você chegar em algo mais próspero, tá? Então, tem esse planejamento aí de fazer o que a sua empresa... O planejamento que você precisa da empresa. Esse próximo slide fala muito sobre o meu trabalho como Gisele mesmo, pessoa, não como a Gisele empresária. Se você perguntar assim, o que você falaria sobre você, Gisele? Muitas coisas, mas a primeira coisa que eu falaria é que eu sou uma pessoa boa. Eu sou verdadeiramente boa e uma pessoa humana. E talvez isso que faça tanto a minha empresa prosperar do jeito que ela prospera. Por quê? Eu não trabalho só pelo dinheiro. Porque se você objetifica, né, o seu trabalho só como financeiro, se não tem dinheiro, você não está fazendo nada. E não é sobre isso. Nem sempre o seu negócio vai dar aquele mundo de dinheiro. O comércio tem fases. O mercado tem fases, oscila. Então, você tem que entender que quem trabalha empreendendo trabalha com dificuldades reais, tá? Todos os dias, todos os meses. E a gente vai acompanhando o mercado, gente, e vai se adaptando. Né? A gente passou pelo Covid. Quem está com muitas lojas de muitos anos aí sabe o que a gente está falando. São lojas fechadas. Lojas físicas fechadas, com aluguel correndo. E funcionário sendo pago em casa. Então, assim, eu falo que quem sobreviveu ao Covid sobrevive a qualquer coisa, porque, né, ganhar dinheiro fechado é bem mais difícil do que ganhar o dinheiro aberto. E sem ninguém na rua ainda, né? Então, é bem mais complicado mesmo. O dinheiro, ele sempre será o resultado de um trabalho extraordinário que você realiza.
com constância, dedicação e planejamento. Então, hoje, esse é um resumo bem do trabalho da Premissa. Tá? Ele é um trabalho que a gente faz um monte de coisas que isso gera o resultado financeiro de venda. Tá? Porque realmente o nosso trabalho, eu considero ele como abençoado todos os dias. Porque a gente consegue ajudar muitas e muitas e muitas mulheres. Tanto empreendendo, porque a gente tem muitos parceiros que são empresários. Hoje a gente faz projeto de fidelização, então a gente abre lojas em parcerias, né? É um projeto similar à franquia. Então, hoje a gente ajuda as pessoas a empreender. E também a gente ajuda o cliente final, além de proporcionar emprego para muitas mulheres. Onde elas são valorizadas, onde elas são ser respeitadas, né? Onde elas têm um retorno financeiro também. Então, a gente abençoa tantas pessoas que não tem como a sua empresa não ser abençoada. Então, você tem que ver o seu trabalho como uma bênção mesmo. E quando você está fazendo algo que você ama, você vai sentir cansaço, mas você não desiste, não desanima, porque você tem um propósito, você sabe pelo que você está lutando. Tá? Então, hoje a gente trabalha muito voltado para essa constância e persistência. Tá? Porque comércio é isso, né? Tem dia que vende muito, tem dia que não vende nada. Então, é assim que funciona. Hoje, as minhas lojas, né, à frente delas, eu não consigo ir às lojas. Então, o meu caso é ainda um pouco mais complicado, porque eu acredito que vocês ainda estão à frente da loja de vocês, né? Vocês vão para as lojas, vocês estão na ponta da venda. Hoje, eu não consigo mais estar nas lojas. Das 27 lojas, 15 são sobre a minha administração. Então, é impossível estar dentro das lojas. E aí, você consegue crescer mais também quando você vai abrindo o leque de oportunidades e confiando o trabalho a outras pessoas. E do que depende de mim, né, que eu cuido diretamente do nosso CD, distribuição de atacado, e do nosso galpão, que é onde é produzido os produtos. Isso fica bem na minha gestão. Cada um fazendo o seu melhor, as coisas fluem e dão certo. Eu acho que eu vou ler aqui mesmo, gente. Esse computador está me fazendo muita raiva. Olha, lingerie, para mim, é uma extensão da mulher. Então, assim, isso indica muita postura, confiança, né? A feminilidade, a sensualidade e até a elegância. Porque a lingerie já foi muito banalizada como um produto erótico, né? Como uma coisa que era só para namorar. Se você vestiu uma lingerie bonita é porque você já está querendo fazer outras coisas, né? Então, hoje não tem nada disso. Tá? Hoje a lingerie realmente é uma valorização feminina mesmo. A gente quer estar bonita para nós todos os dias, a gente merece estar bonita. Não é sobre passar, né, maquiagem só para o que os outros vão ver. Então, vocês tentem trabalhar bastante esse perfil. Vocês trabalham a lingerie também ou mais o produto sensual? Todas vocês trabalham a lingerie? E trabalham a lingerie maravilhosa e boa igual a minha? Porque a minha é maravilhosa, meninas. Não? Quem trabalha? Chegou a minha cliente também maravilhosa aí, ó. Sandra também é minha cliente de muitos anos, né? Fala para elas aqui, o que é trabalhar uma lingerie bacana no seu estabelecimento? Porque você trabalha comigo tem muito tempo. Começou pequenininha, né? Mas hoje a Premissa ganhou uma proporção na sua loja, realmente praticamente 100% Premissa, hoje é a loja da Sandra. Gente, vender Premissa é muito mais que vender uma lingerie. O cliente, ele compra e depois ele volta e diz assim, eu quero aquela marca, com aquela da Premissa. Porque, assim, é uma peça que, quando a mulher coloca no corpo, ela encaixa, sabe? Ela abraça o corpo. Não importa o corpo que a mulher tem. Cada peça se adapta no corpo ideal, que é o corpo que cada uma tem. E vender Premissa, para mim, é maravilhoso. Eu amo. É a marca que eu mais vendo. Igual a Gisele falou, eu comecei pequenininha, pegava pouquinhas peças. E hoje, praticamente, quase toda a lingerie da minha loja é Premissa. Então, se vocês ainda não revendem, não percam. Passa lá no Standard, já faça seu cadastro e já leva, porque é maravilhosa. Todas as peças. O que a gente estava falando, né? Eu sou a modelista da marca, então eu não modelo no padrão tradicional que o pessoal gradua, geralmente em Audaces, né? Que é o sistema de graduação. Então, eu trabalho com a modelagem bem mais difícil, que é uma modelagem que respeita o corpo feminino. Que, afinal de contas, eu também visto a lingerie, né, gente? Eu estou correndo de trem me pegando e me assando e me cortando. Então, eu estou correndo. Então, assim, a gente trabalha uma modelagem para você vestir e ficar realmente confortável, se sentir bonita, mas você tem que ficar confortável, senão você não consegue ficar com a peça. Tá?
E a ideia da lingerie não é vestir e tirar correndo. Na minha lingerie, pelo menos eu preciso. Eu prefiro que a pessoa faça assim, nossa, não vou nem tirar de tão bonito que ficou. Né? E queira que você fique com o produto no corpo, de tanto que valorize. E a gente trabalha com essa mentalidade de vestir a mulher tanto no dia a dia como nas horas mais prazerosas que ela vai ter. Então, assim, além de trabalhar como uma boa fornecedora, né, com produto de qualidade, eu sou parceira do quem trabalha comigo. Eu sou parceira, né? Então, assim, eu acho que eu já te passei por muitas fases, persisti até aqui, e se o propósito era esse, eu vou continuar persistindo, mas eu acredito que seja para que eu possa ajudar outras mulheres também a empreender. E não ter medo de empreender, de ser bem-sucedida, de prosperar, de abrir outra loja. Né? Em breve, a Sandra vai ser minha fidelizada, minha franqueada lá na cidade dela. Vai abrir uma premissa lá para nós, não é isso? Porque quando você abre uma premissa própria, você não trabalha só a lingerie, você trabalha todo o contexto de autoestima e dessa filosofia mesmo de empoderamento para as mulheres, que é o que a gente busca todos os dias, né? Agora aqui, gente, isso é muito importante, né? Como é que eu transformo uma lingerie em experiência para cliente? Não é? Porque, se você for pensar bem, né? Como é que você vai transformar um atendimento numa experiência? Então, assim, a gente criou várias estratégias dentro da nossa marca para criar uma experiência única para cliente. Começou quando a gente... Oi? Ah, ela quer falar? Claro. Vamos lá. Um prazer, não ouvi o que você queria falar, não? Perdão. Oh, imagina. Mas, assim, ó, o que eu quero dizer, contextualiza com isso dali. A minha história, no meu aniversário de 50 anos, eu fiz um book sensual com as lingeries da premissa, claro, né? Então, assim, eu amei e, por mim, toda mulher deveria fazer um book sensual com as suas peças. São maravilhosas. Aquilo que está ali no segundo parágrafo de antes, a confiança, foi o que eu tive ao colocar os body, o hobby, aquele que fica com o bumbum de fora. Isso. Ai, gente. Aquilo é fabuloso, tá? Então, assim, eu realmente gostaria de fazer todos os anos um book sensual, mas então quero vamos fazer, minha filha, tem que fazer. Sempre. Não, eu falo para as mulheres, já estou contratando uma fotógrafa lá para a gente fazer parceria, para fazer foto com as minhas lingeries nos aniversários delas. Tem que fazer, ainda mais que é um book para você guardar, né? É maravilhoso. Então, assim, tem que fazer mesmo. Se tem vontade, tem que fazer, gente. Porque eu falo muito, ó, só se vive uma vez, então vamos viver direito, né? Vamos aproveitar, porque, assim, a gente tem que eternizar os momentos que a gente tem. E fazer o que a gente tem vontade. E incentivar as nossas clientes a fazer, pessoal. Porque, às vezes, tudo que elas precisam é alguém para concordar. Mesmo que seja uma loucura, mas se está na cabeça dela, ela quer fazer, apoia. Porque talvez ela não tenha ninguém para falar assim, vai lá, faz, vai dar certo. Não é? E o máximo que pode acontecer é de dar errado, mas pelo menos tentou, porque pode dar certo também, né? É 50-50. Então, a gente tem que incentivar e apoiar outras mulheres, de qualquer maneira, porque as mulheres geralmente são muito competitivas e concorrentes, né? Sim. Mas a gente não precisa competir. A gente pode se ajudar, que aí a gente vai muito mais longe, tá? Então, como é que a gente fez para criar essa experiência para os nossos clientes? A gente tenta transformar uma venda sempre em conexão e criar vínculos, que é isso, através do atendimento, ouvir mais, não é? Quando a cliente entra, é claro que eu quero vender para ela, mas o que eu vou vender para ela? O que atende ela? O que ela precisa? O que resolve o problema dela? Porque se você não ouve, você sai falando como uma doida e às vezes não tem nada a ver com o que a cliente está querendo e desejando. Então, a gente tem que primeiro ouvir, entender o cliente e demonstrar com verdadeiramente mesmo, que você se preocupa. Porque a cliente quer o quê? Verdade, respeito, transparência. E isso gera uma conexão. Na maioria dos atendimentos que a gente vê, você vê o quê? Uma lingerie pequena, a vendedora falando que ficou ótimo. Porque ela não tem um tamanho maior. Aí ela só tem aquele para vender. Então ela não pode falar que ficou ruim, porque senão a mulher não compra. E tipo assim, eu não apoio nada, nunca dentro da minha rede, jamais esse tipo de comportamento. Aí a menina vai lá direto e já leva a menina querendo um excitante. Filha, mas você sabe se ela está sem lubrificação ou se ela está precisando realmente de um excitante? Você tem que perguntar, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa filosofia do resultado fazer se ficou bom para o cliente. Eu jamais vou falar que um produto ficou bom se ele não ficou. Eu vou buscar outras opções para ela vestir, por isso que a nossa coleção tem mais de 150 peças. Não é possível que eu não vou achar nada que não fica bom nessa cliente. Em 150 produtos. Mas alguma coisa nós vamos encontrar que fica bom para ela e ela vai ficar satisfeita.
E assim você realmente cativa o seu cliente e cria uma conexão com ele. Porque você não está ali só para vender, que é o que a maioria está, né? Valorizar o produto. Não tem como você inventar uma história de um produto. Porque isso, né, é mentira, não é fraude. Então, assim, quando você vai trabalhar um produto, você tem que conhecer a história, conhecer, né, realmente aquilo ali para que você conte para ela. Porque, por exemplo, vocês não conheciam a marca. Agora vocês já não têm uma visão um pouquinho diferente do meu trabalho e da minha empresa? Porque vocês sabem da história. Vocês sabem da nossa filosofia e do nosso propósito. Então, o cliente também entende que isso tem um valor. E ele passa a não olhar tanto o preço. Porque ele entende o valor. Então, isso cabe a você passar para o seu cliente, né, no atendimento e no dia a dia, que você trabalha e busca para ele os melhores produtos. E ele só vai saber disso se você explicar, né? Colocar sentimento no nosso trabalho, que é o que eu faço todos os dias. O mundo precisa de atenção e pessoas que se preocupam verdadeiramente com outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, assim, quando você trabalha com esse tipo de pensamento, o seu trabalho é nitidamente diferente de 95% do mercado. Porque as pessoas querem o quê? Pegar um produto, pôr nas plataformas online para ele vender sozinho, fazer uma entrega que você não vai nem ver a cara do cliente e pronto, acabou. Que conexão que você criou nisso? Como é que esse cliente te procura, te indica? Não existe nada, só existe um negócio, uma transição de negócio. Então, você é só mais um naquela plataforma gigante, entregando um produto. A Premissa trabalha outro formato, né? Que é o formato que ninguém quer trabalhar mais, que é o mais trabalhoso, que é realmente o contato, o diálogo, o atendimento personalizado, o que você ficou satisfeita, o te entregar mais que você esperava, é de fazer mais do que a gente promete. Então, é nessa vertente que eu fiz a minha linha de trabalho. Mesmo todo o mercado empurrando a gente para as plataformas, eu ainda me recuso a colocar, porque o meu produto precisa que alguém explique para o cliente o valor que ele tem. E lá na internet ele não consegue ver. Só depois que ele veste, né? Como vocês acabaram de citar aí. Então, a gente ainda está numa outra vertente de trabalho. Então, você tem que definir a sua vertente. Qual é a sua vertente? Porque a partir do momento que um fabricante, como eu, coloca um produto no marketplace, fica mais difícil de você trabalhar comigo. Porque eu sou fabricante, eu consigo ter um preço muito melhor do que o seu. Então, eu acabo te prejudicando. E como a minha filosofia é não prejudicar outras pessoas, então eu prefiro manter o respeito aos meus parceiros e a gente prefere trabalhar a vertente de lojas físicas e atendimentos individuais, como a gente vem fazendo. Então, você não encontra meu produto mais barato na internet em lugar nenhum. Meu produto é tabelado. Ele já sai da minha fábrica com o markup sugerido. As meninas sabem disso. Por quê? Porque se o cliente entrar no site, é o mesmo preço. Então, ele comprar de você, ele comprar no meu site, ele comprar na minha loja, é o mesmo preço. Por que ele não vai comprar de você? Porque a marca vende o mesmo preço. E assim, a gente consegue fazer um trabalho mais sincero, né? E com mais respeito aos parceiros também. E aí a gente cai na situação do respeito e dos parceiros que você procura. Porque para trabalhar um projeto de verdade, você tem que ter uma iniciativa que te impulsione para isso. Então, assim, isso é uma das coisas que favorece muito também o nosso mercado hoje. A Premissa não está em qualquer lugar. Nós somos seletivos com clientes. Então, isso valoriza mais o nosso produto também, né, no mercado. Percepção de valor, né? A qualidade da lingerie e a experiência emocional são fatores cruciais que influenciam a disposição dos consumidores em investir mais no produto. Você pode até vestir uma lingerie mais barata ou até pegar um produto mesmo, né, inferior ao da Inti, que o da Inti hoje é um dos maiores e de melhor qualidade do mercado que eu trabalho, eu sei disso. Mas na hora que você pôr no corpo, qual que você vai comprar? O mais barato ou o que te veste melhor? Alguém quer responder? O que veste melhor. Mesmo que você pague um pouco mais por isso. Então, essa vertente de trabalhar o baratinho já caiu faz muito tempo. O baratinho a gente deixa lá para a Shopee, né? Deixa para a Shein, eles trabalham o baratinho. A gente tem que trabalhar um outro diferencial. E aí é onde vocês têm que tentar encaixar o perfil de atendimento e de produtos de vocês. Valorizar o trabalho de vocês. Porque é assim também que você vai ganhar mais clientes e mais indicação de outras pessoas, tá? 70% das mulheres acreditam que a lingerie de qualidade aumenta a autoestima. Se você veste uma lingerie, igual você tem muito busto, né? Eu trabalho até os 56. Aí dá aquela segurada, aquela turbinada, né?
Não é diferente para você pôr um decote, você já não fica mais confiante? Claro que fica mais confiante. Então, é sobre isso, né? 60% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por marcas que oferecem experiências emocionais, que é o que a gente falou sobre ouvir, sobre conversar. As mulheres ainda têm muita dificuldade de comprar lingerie na internet. Muita dificuldade. Porque uma roupa que você vai pôr por cima, não tem tanto problema. Mas um produto de uso íntimo dá alergia, coça, a gente empola. Então, a mulher tem uma dificuldade maior de comprar quando é lingerie. Já é um ponto positivo para nós, não é? E aí a gente tem que usar essa vertente a nosso favor. 45% das clientes relatam que a lingerie afeta diretamente na sua confiança no dia a dia. Quem quer ficar com a lingerie que está dobrando, fazendo você marcar culote, marcando a sua barriga, dividindo a sua bunda no meio? Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer isso. Então, uma lingerie que realmente encaixa no seu corpo, ela te deixa muito mais confortável e muito mais confiante, tá? 75% dos consumidores acham que uma apresentação eficaz no ponto de venda aumenta o valor perceptivo dos seus produtos. É igual quando a gente explica sobre os nossos produtos íntimos. Você não passa uma confiança? Porque a cliente vai usar o produto na parte íntima, gente. Se não tiver uma confiança, uma explicação, você acha que ela vai usar isso? Nunca. A mesma coisa é a lingerie. Então, hoje, por exemplo, né, o que a gente trabalha para valorizar mais ainda o nosso produto no ponto de venda? A gente, vocês me falam da hora aí, porque eu sou de ficar falando igual a maritaca. Então, aqui, ó. No ponto de venda, a gente trabalha hoje, a lingerie nossa é 100% poliamida, eu não trabalho poliéster, certo? Eu trabalho só elástico de primeira, bojo de primeira, né? Tecido só de primeira linha, para garantir essa qualidade que eu estou prometendo para o cliente. Falando isso, acaba que você também, né, ganha na qualidade do seu atendimento. Se você acredita que nosso trabalho faz sentido para você, esperamos que você também faça parte da nossa história para transformar a vida de outras mulheres, que é o que eu busco na feira, tá? Aqui é foto de alguns dos nossos eventos, com algumas das nossas meninas, né, que a gente faz treinamentos também, tanto presenciais como online. A Premissa tem treinamentos online direto, então a gente tem um grupo, né, que as minhas clientes aí devem estar, né, que a gente disponibiliza os treinamentos internos também, sobre venda, atendimento, sobre sex shop, sobre tudo que a gente fala na rede, tá? Que vocês podem participar. E hoje, basicamente, de uma forma bem assim, né? Bem assim, resumida, esse é o trabalho da Premissa no nosso mercado erótico. Então, assim, pessoal, olha, se vocês querem tanto empreender de uma forma física, eu estou super disposta e aberta, nosso stand está logo ali, espero vocês para poder bater um papo. Se vocês também trabalham online, a gente tem vários projetos, tá?